Vem aprender bio comigo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é membrana plasmática. Vamos iniciar falando de suas funções. A primeira delas é que a membrana plasmática delimita a célula, ou seja, define o que é o meio intracelular e o meio extracelular. Sem a membrana plasmática, a célula nem existiria. Além disso, a membrana plasmática seleciona o que entra e o que sai da célula, uma função que a gente chama de permeabilidade seletiva. Vamos relembrar um pouco sobre a sua composição agora. A membrana plasmática é composta por lipídios e também proteínas. Vamos falar um pouco mais sobre esses lipídios. Esses lipídios são fosfolipídios. Eu vou desenhar um aqui bem ampliado para você entender melhor. Eles apresentam uma cabeça polar, que tem um grupo fosfato, daí o nome fosfolipídio. Além disso, ele é composto por duas caudas apolares. Lembrando que o prefixo A remete a uma negação, assim, apolares seriam substâncias não polares. Por ser polar, a cabeça dos fosfolipídios é considerada uma estrutura hidrofílica. Hidro vem de água. Fílica significa afinidade, ou seja, substâncias polares têm afinidade com água. Isso porque a água é uma substância polar também. Por enquanto, basta a gente saber que moléculas polares são aquelas formadas por átomos com diferença de eletronegatividade. Moléculas polares têm afinidade por outras moléculas polares. Vamos continuar. As caudas polares, por outro lado, são hidrofóbicas. Hidro, água. Fóbica vem de aversão. Isso porque as moléculas apolares interagem bem com outras moléculas apolares, mas não interagem bem com moléculas polares. Por tudo isso que acabamos de falar, dizemos que os fosfolipídios são moléculas anfipáticas. Anfi significa ambos, pática, paixão. Assim, dizemos que os fosfolipídios são capazes de interagir com os dois tipos de moléculas, tanto polares quanto apolares, por conta de suas características relacionadas à cabeça polar e às caudas apolares. Elas interagem bem com esses dois tipos de moléculas. Você sabe me dizer como ocorre a formação dessa membrana plasmática? Vamos considerar aqui um meio aquoso, ou seja, um meio rico em água. Já falamos que a água é uma substância polar. Vamos pensar agora que vários fosfolipídios foram colocados nesse meio aquoso. O que você acha que vai acontecer? Como a gente acabou de falar, a cabeça dos fosfolipídios, assim como a água, é polar. Por outro lado, as suas caudas são apolares. Assim, podemos dizer que a cabeça interage bem com a água. Por outro lado, as caudas não interagem tão bem assim. Por outro lado, já sabemos que substâncias apolares interagem bem com outras substâncias apolares. Assim, as caudas dos fosfolipídios tendem a interagir bem umas com as outras. Da mesma maneira, as cabeças polares dos fosfolipídios tendem a interagir bem com a água que as circundam. A partir dessas interações diferentes, você consegue imaginar o que pode acontecer? Para se proteger da água, as caudas dos fosfolipídios começam a interagir umas com as outras. Ao mesmo tempo, as cabeças polares ficam interagindo com a água, e isso acaba levando à formação da estrutura da membrana plasmática. Vamos imaginar aqui que eu estou selecionando uma pequena parte da membrana plasmática e ampliando. Aqui eu consigo ver que a interação entre as caudas apolares para se proteger da água, que é polar, acaba criando o que a gente chama de uma bicamada lipídica. Essa é uma simulação do que aconteceria se fosfolipídios fossem colocados em água. Em azul claro, a gente pode observar bolinhas que representam as moléculas de água. As demais estruturas representam os fosfolipídios.
Em verde estão as suas caudas apolares. As bolinhas bege, vermelha e azuis escuras representam a cabeça polar. Observe que em meio aquoso, essas moléculas começam a se organizar. Por estarem completamente envoltas por moléculas de água, que são polares, as caudas dos fosfolipídios só podem interagir entre si. Isso faz com que elas se protejam da água, já que elas são apolares, resultando em uma bicamada lipídica. Se observarmos essa região interna, ela é formada apenas por caudas apolares, na qual as caudas ficam protegidas e as cabeças polares, que interagem bem com a água, ficam na parte externa, tanto voltadas para o meio extracelular, quanto voltadas para o meio intracelular. Acabamos de ver então que a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Mas além disso, ela também tem em sua composição proteínas. Essa conformação é chamada de modelo do mosaico fluido. Mosaico porque a membrana plasmática é formada por pequenas pecinhas, que são essas moléculas de fosfolipídios e proteínas. E fluida porque essas moléculas não são fixas. Elas estão constantemente mudando de lugar, como se estivessem flutuando. Além disso, outros componentes também podem ser encontrados nas membranas plasmáticas. É o caso das glicoproteínas. Glico é uma referência a um carboidrato. Assim, glicoproteínas são carboidratos ligados a proteínas. Além disso, outros lipídios também podem estar presentes, como é o caso do colesterol, um lipídio que é exclusivo de células animais, dando maior resistência para essas células. Diferentemente das células animais, nas células de fungos, vegetais e bactérias, a estrutura que dá resistência à célula é a parede celular, que fica externa à membrana plasmática. No caso dos vegetais, ela é constituída por celulose, na das bactérias, peptidioglicanos e nos fungos, quitina. Já falamos que uma das principais funções da membrana plasmática é a permeabilidade, mas nesse caso dizemos que é uma permeabilidade seletiva. E essa seletividade tem relação direta com as características químicas das moléculas que formam a membrana plasmática. Assim, tanto a entrada quanto a saída de substâncias químicas da célula vão depender da sua interação com essas moléculas que formam a membrana plasmática. Tanto moléculas pequenas quanto moléculas que são solúveis em lipídios, ou seja, moléculas apolares, atravessam a membrana plasmática de um jeito fácil. Por outro lado, moléculas grandes ou que sejam insolúveis em lipídios, ou seja, moléculas polares, têm grande dificuldade de atravessar a membrana plasmática diretamente. Nossa próxima etapa é entender como é que ocorre o transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Por hoje é só, até mais! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.